Paz do Senhor Jesus, queridos. Uma boa noite aos amigos, aos irmãos. Como é bom estar com vocês aqui mais uma vez para celebrarmos ao Senhor juntos. E no culto hoje à noite, nós teremos certamente momentos muito felizes, momentos de grande reflexão na palavra do Senhor. Mas eu quero trazer algumas informações importantes para nós aqui hoje. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por você, pela sua vida, pela sua família, pela saúde que o Senhor tem dado a você, ou pelo suporte no momento de enfrentamento de uma enfermidade, que o Senhor continue te conduzindo debaixo da graça dele, tá bom? Você que já é membro da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, já faz parte desse corpo, que Deus abençoe você, sempre. E que você possa estar compartilhando a cada dia com pessoas que estão ao seu redor, com a sua rede de relacionamento, aquilo que Deus tem feito também no meio da sua igreja, tá certo? Compartilhando esses vídeos, por exemplo, tá bom? Então, que Deus abençoe você, esteja sempre observando se a sua inscrição está funcionando, olha lá o sininho, se as notificações estão chegando direitinho. Às vezes, existem desconfigurações, né, dos nossos canais, então chega lá, veja se está tudo certinho, se você está recebendo as informações, para que você continue recebendo tudo aquilo que Deus tem feito através das redes sociais na sua igreja, tá bom? Chega também no Instagram, é importante, não só no YouTube, mas no Instagram. Se inscreva, faça parte desse corpo. O Instagram é o nosso meio de comunicação semanal. Tudo que acontece durante a semana está ali, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Quero também agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes da semana, tá certo? Alguns aniversariantes fizeram data natalícia essa semana, outros aniversário de casamento. Que Deus abençoe você, te dê muitos anos, tanto de data natalícia, para que nós celebremos juntos, como também de aniversário de casamento. Deus te abençoe. Que o Senhor seja também com você que nos visita nessa noite. Que você possa ter a certeza que este encontro que estamos tendo agora foi preparado há muito tempo pelo Senhor. Ele quer te dizer algo muito especial nessa noite. Então, abra o seu coração, você que nos visita, para ouvir o que Deus tem para você, tá certo? E também se inscreva, é importante demais. Queremos estar com você na nossa relação de ouvintes, de pessoas que têm se comprometido com o reino. Então, vai lá, se inscreve nos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, para que você possa estar recebendo todas as informações também. E que Deus abençoe a sua vida, filho. Abençoe a sua vida, filha. Uma outra coisa que eu quero dizer a vocês é que estamos com os nossos cultos na quarta-feira também. Então, um momento de reflexão, também ouvindo sempre uma canção, nas quartas-feiras às 19 horas. Então, você que nos acompanha no domingo e você que está em casa, você que tem condições, vai lá e participa. Tem o chat ao vivo em todas as nossas transmissões. Você pode estar interagindo ali, se manifeste, diga como é bom estar ali naquele lugar, porque você vai rever amigos ali, né? Você vai estar compartilhando textos com alguns amigos e amigas, tá bom? Então faça isso, nas quartas-feiras esteja conosco ali também, às 19 horas. E lembrar da nossa escola bíblica e culto infantil. A escola bíblica, logo após a mensagem da manhã, começamos a nossa escola bíblica e estamos divididos em três categorias. Adolescentes, jovens e adultos, tá bom? Então, adolescentes, jovens e adultos. Nós estamos utilizando para adolescentes e jovens uma rede pública, uma rede de comunicação via aplicativo, tá certo? E você tem toda a orientação, o pessoal da comunicação vai colocar aí uma vinheta, vai colocar também uma orientação de como você vai acessar essas salas, tá bom? Então procura ver. Se você quiser ir no culto da manhã logo, ele vai estar avisando isso no culto da manhã. Então você já vai poder se inscrever para o próximo domingo, tá bom assim? Não deixe de participar das salas. E os jovens e adolescentes é dessa forma, através de um aplicativo de comunicação, de interação. E os adultos, os casais, homens e mulheres, estarão em aula conjunta. No mesmo canal que você assiste a mensagem, você também vai participar da escola bíblica. Tá bom assim? Então, que Deus abençoe você
que tenhamos uma noite maravilhosa na presença do Pai. Vamos escutar uma música inspirativa e logo depois ouvir a mensagem. E não se esqueça do culto infantil. Pai, mãe, nós estamos vendo agora um horário diferenciado, então será sempre às 17 horas, tá bom? Então, culto infantil às 17 horas, e você já assistiu esse domingo, mas o domingo que vem, 17 horas, coloca a tua criança até os 8 anos de idade para participar do nosso culto infantil. Que o Senhor nos abençoe. Um abraço e que o Senhor seja com todos. Amém? Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online, ao nosso culto digital, neste período de isolamento. Eu quero levar você às palavras do Senhor Jesus, que se encontram em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Podemos perceber que o que torna o lugar santo não é o lugar em si, mas a presença gloriosa e santa do nosso Senhor Jesus, a presença santa e gloriosa do nosso Deus. Moisés pôde perceber isso
quando no episódio da sarça ardente, Deus falou com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Então, amados, o que torna a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida, um lar santo, uma vida santa, é a presença do Espírito Santo nela. É a presença de Deus na nossa casa, é a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa casa. Então aproveite este momento para restaurar o culto doméstico, o culto no lar. Em título de introdução, eu gostaria de estudar com você hoje a palavra nutrir. Lembrando que a nossa igreja está estudando esta palavra. E dois aspectos nós podemos levantar. O primeiro aspecto é o significado da palavra nutrir. É um aspecto que você pode encontrar em qualquer dicionário, né? E o segundo aspecto são as implicações práticas que o significado da palavra nutrir vai trazer para a minha vida e para a sua vida. Nutrir significa prover-se de alimento e substâncias nutritivas, alimentar-se. O que tem nutrido? Isso é uma pergunta. O que tem nutrido a sua vida? O que tem nutrido, ou quem tem nutrido, ou quem tem alimentado os teus sentimentos? E quais são as implicações práticas? No Dia Mundial da Alimentação, uma palavra me chamou muita atenção nas mídias relacionadas a este tema. E a frase que estava lá era a seguinte: nós somos aquilo que nós nos alimentamos. E é curiosa essa frase, né? Quando eu fui olhar o texto, a intenção básica do autor era conduzir o leitor às boas práticas alimentares. Qual era a tese levantada pelo autor? Era que, ao se alimentar bem, aquela alimentação boa trará maior qualidade de vida para aquele que pratica as boas alimentações. Os bons alimentos influenciarão na nossa qualidade de vida. Porém, amados, não é deste tipo de alimento que eu quero falar com você. Pois você não está buscando aqui no nosso culto online saber sobre nutrição alimentar. Senão você estaria em outro canal. Você está buscando outro tipo de alimento. Não é o alimento da terra, mas o alimento que vem do céu. Não é o alimento que é produzido no chão, mas assim como o maná do deserto, o alimento que desceu do céu e alimenta as nossas vidas, alimenta a nossa alma. Lá em Deuteronômio 8:3, a palavra de Deus diz o seguinte: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá o quê? Só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Em João, capítulo 6, versículo 35, o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu queria conversar com você sobre um alimento que nos faz viver o melhor de Deus para a nossa vida, nos faz enxergar além do que os nossos olhos naturais enxergam. Então, eu quero conduzir você a escolher a boa parte. E onde é que nós vamos aprender? E com quem? Não só onde, o endereço em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, o endereço é esse. Porém, na vida de Maria, é lá que nós vamos aprender a escolher a boa parte. Acompanhe comigo aqui a leitura. Versículo 38.
Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ler novamente o versículo 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, abre os nossos olhos espirituais, nos dá visão para ver, Senhor, a Tua grandeza, a Tua beleza, que nós possamos ouvir a Tua voz hoje, a Tua voz, Senhor, que nos leva, Senhor, a ver a Tua beleza, Senhor, que nos leva a ouvir a Tua voz graciosa, Senhor, que nos leva, Senhor, a experimentar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, a experimentar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, discernimento, nos dá uma vida, Senhor, que nós possamos mudar para agradar a Tua vontade, Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Gostaria agora de chamar a sua atenção. Percebam que o médico historiador Lucas apresenta duas irmãs crentes. É bom frisar isso. Não era uma crente e a outra não crente. As duas são crentes. As duas criam que o Senhor Jesus era o Salvador das suas vidas, da sua alma. Elas criam que Jesus era o Filho de Deus enviado ao mundo, era o Cordeiro de Deus. Você pode perceber isto se você fizer uma leitura do evangelista João, quando apresenta o episódio onde o irmão delas é morto, né? E depois Jesus o ressuscita. Você vai ver as declarações dela ali. As duas eram amadas por Jesus e elas amavam a Jesus. As duas buscavam fazer o melhor para o Senhor. Que ao se depararem com a mesma situação, Jesus chegando à sua casa, com uma comitiva de no mínimo 12 pessoas, escolheram se alimentar de coisas distintas. Agora eu vou falar que coisas distintas são estas. Uma escolheu o banquete espiritual oferecido por Jesus. A outra escolheu se agitar em muitos serviços. Uma escolheu hospedar Jesus só em sua casa. A outra escolheu hospedar Jesus em seu coração. Uma escolheu prestar atenção em tudo que Jesus estava ensinando e se encheu com os ensinos eternos de Jesus. A outra resolveu se cansar com os serviços domésticos e perdeu o melhor do Filho de Deus. Quais são as implicações práticas para mim e para você? Quais são as lições que nós podemos tirar da vida de Maria, da escolha que Maria fez e da escolha que Marta fez naquele momento? E as duas foram colocadas na mesma situação. Jesus chegando em sua casa, né, com uma comitiva de no mínimo 12 pessoas, que eram os 12 discípulos que andavam com ele, e que ao se depararem com os serviços domésticos, os afazeres do dia a dia, elas tomaram decisões diferentes. Ao se depararem com o ensino
de Jesus, elas tomaram decisões diferentes. E quais são as lições? A primeira lição: nós devemos cuidar do nosso apetite espiritual. Sonde a sua vida para ver se existe algo em você que está tirando a sua fome de Deus. Eu gostaria primeiro de analisar com você a atitude de Maria, que ao perceber que Jesus ia ensinar algo, ela largou tudo e se assentou aos pés de Jesus. Tem outras traduções, outras versões da Bíblia que diz assim, que ela se quedou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos. E antes de entrar em outros versículos bíblicos, eu gostaria de usar uma ilustração prática para você entender o que aconteceu com Maria. E essa ilustração aconteceu comigo. Houve uma vez que eu estava em casa e soube que um grande pregador, né, estaria em Recife. E este pregador, eu admiro muito o trabalho dele. Ele é um grande evangelista, um grande pregador da palavra de Deus e um grande homem de Deus. E eu tenho alguns livros dele, eu acompanho suas pregações. Ele tem falado muito, Deus tem usado muito a vida dele para abençoar a minha vida e a vida da minha família. Então, ao saber até tardiamente que este pregador estaria em Recife, para vocês perceber por que eu falo tardiamente, eu soube em uma semana, em um final de semana, e ele já estaria aqui em Recife no outro final de semana. Então, ao saber que ele estaria aqui em Recife para pregar uma cruzada evangelística, eu cheguei para minha esposa Silvana e disse: querida, nós precisamos ir ouvir, né, este pregador, porque eu não sei qual é a próxima vez que eu terei a oportunidade de ouvi-lo novamente. Então, a minha esposa Silvana disse o seguinte para mim: não, você quer muito isso? Então vamos lá, vamos fazer de tudo para estar naquele momento. Então a gente começou a se organizar, ver se na nossa agenda já tinha algo marcado ou não, e nós começamos a nos organizar para aquele momento, para ouvir aquele pregador, aquele grande homem de Deus. E trazendo, o que é que tem a ver agora para a história de Maria? Queridos, trazendo para a história de Maria, você vê que ela deixou tudo o que ela tinha para fazer para se assentar aos pés de Jesus, como se Jesus fosse a pessoa mais importante para ela naquele momento. Como se o ensino de Jesus, o que Jesus tinha para falar naquele momento, era a coisa mais importante. Não tinha outra coisa na vida dela que poderia a afastar deste grande momento de intimidade com o Senhor, de ouvir-lhe as palavras. O nosso apetite de Deus vai determinar as nossas escolhas. Se você escolhe Deus, ou se escolhe as diversas outras coisas que, embora importantes, não têm valor eterno. E eu aqui, amados, eu não quero falar de escolher pecado. Escolher pecado é outra coisa. Eu estou falando de escolher coisas importantes, tarefas. Escolher, muitas vezes, nós às vezes achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Marta ali, ela achava que ela estava fazendo a vontade de Deus naquele momento, ou servindo bem, buscando servir bem a Jesus e a sua comitiva. Mas, queridos, aquilo que ela estava fazendo não tinha o valor eterno. A falta de apetite, amados, é um dos sintomas de uma pessoa que está doente. E se não for levado a sério, pode conduzir a outros problemas. Maria se pôs aos pés de Jesus porque sabia que sua vida necessitava daquele banquete.
não era algo que ela poderia deixar para depois. A sua vida necessitava daquele banquete, porque sabia que suas palavras trariam esperança para a sua vida. As palavras de Jesus trariam esperança para a vida dela. Sabia que seu ensino era diferente de todos os outros, porque ele ensinava com autoridade. E eu gostaria de ilustrar esta vontade de Maria de buscar ao Senhor com vários outros versículos. Acompanhe comigo. Lá em Isaías 55, versículo 6, diz o seguinte: busquem o Senhor, grife na sua Bíblia essa palavra, enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no, de novo, enquanto ele está perto. O profeta Isaías traz para a minha vida e para a sua vida um senso de urgência. Ele mostra que se você buscou o Senhor ontem, você tem que buscar hoje e tem que buscar amanhã, e depois de amanhã. Não é? Se você orou hoje ao Senhor, você deve se alimentar novamente de oração amanhã e também depois de amanhã. Se você leu a palavra de Deus hoje, você tem que ler amanhã também e depois. É como se a nossa vida, a minha vida e a sua vida dependesse da intimidade que nós temos com o Senhor Jesus. E Isaías está falando isso para um povo rebelde, amados. Esse enquanto traz um senso de urgência. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Então, em todos os momentos, busque o Senhor. E outro versículo, e agora é o Salmos 42, versículo 1 e 2, o rei Davi diz o seguinte lá: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Amados, eu estava pesquisando a história do cervo. O que é que levaria o rei Davi a comparar a sua sede de Deus com a sede do cervo pela água? E eu olhei, tem tantas lições, amados, tantas coisas que nós podemos aprender com a vida do cervo, com a necessidade dele pela água. Amados, e eu olhando a vida, a história, na verdade, as implicações, né? As características do cervo, e comparando com a nossa vida, é o seguinte: o cervo, assim como o homem, ele é um animal que precisa muito mais da água do que do alimento sólido. Ele sem um alimento sólido, ele pode viver alguns dias, mas sem a água não. Ele desidrata e pode vir a óbito, né? Então, Deus capacitou esse animal, amados, com um olfato belíssimo, né? Surpreendente. Ele pode sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. Então, quando esse animal fica longe da água, muitas vezes esse animal ele vive em lugares desérticos, né? Então ele passa o dia procurando correntes de água. Então, quando ele percebe a presença de água, ao levantar o seu rosto, a sua face para o alto, quando ele pode perceber a presença de água, ele corre desesperadamente atrás dessa água. E tem outro ponto que chamou a minha atenção, e eu gostaria de frisar esse outro ponto também, para chamar a sua atenção, que ao ficar muito tempo sem água, o corpo desse animal, ele expele um odor. E este odor atrai os predadores à sua caça, né? À sua direção. Então esse animal, ele precisa urgentemente chegar à água. Então ele corre desesperadamente atrás da água. E quando, ao avistar os seus predadores correndo atrás dele, ele corre atrás dessa água, e é uma cena belíssima, porque ele se joga
em cima da água, né? E nada a fim de correr, de sair da presença dos teus predadores, e vai nadando até o fundo dessa água, e a água então salva a vida dele. Então, amados, a presença de Deus na nossa vida não é só alimento, mas também salvação. A água na vida do servo, além de ser alimento, é salvação, porque protege a vida dele dos predadores, da caça dos predadores. Então, Deus também, amados, é alimento para as nossas almas e também salvação para as nossas vidas. Por isso que o servo, ele brama pelas correntes de água. Ele brama em um grito que até mesmo, muitas vezes, é triste ver o quão ele quer, né? Aquela presença da água na vida dele. Então, amados, é assim que nós devemos correr atrás do Senhor, da presença, da intimidade com o Senhor, assim como o servo corre pelas correntes de água, porque assim como ele brama pelas correntes de água. O Salmos 63, versículo 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Novamente o salmista fala da necessidade de todo homem e compara essa necessidade do homem, necessidade física do homem pela água. Ele compara com a necessidade do nosso espírito, da presença de Deus, da nossa vida com a presença de Deus, da nossa alma com a presença de Deus, ou pela presença de Deus. Em Salmos capítulo 130, versículo 6, diz o seguinte: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Eu novamente gostaria de usar uma ilustração. Eu sou militar e sei muito bem como os guardas buscam, como os guardas, eles procuram, eles almejam que cheguem amanhã. E você que é médico ou trabalha como enfermeiro ou enfermeira, sabe muito bem disso. Todos aqueles que trabalham com plantonistas, né, sabem muito bem o que eu estou falando. Quando nós nos deparamos com um serviço que nos leva muitas vezes até trabalhar de madrugada e à noite, nós somos levados muitas vezes por causa da atenção que nós temos que ter. O guarda, principalmente, eu gostaria de retomar essa ilustração do guarda. O guarda, ele tem que ficar atalaia, ele tem que ficar vigilante em todo momento. Ele não pode desviar a sua atenção, porque se ele desviar a sua atenção, o inimigo vem e pode tomar, né, a sua vida e pode assaltar aquela instituição que ele está cuidando. Então isso leva, amados, a uma exaustão do seu corpo tremenda. Ele fica cansado e tem um momento da madrugada, um momento da noite, que ele só pensa no momento, na hora que ele vai ser rendido. E é assim que nós devemos buscar o Senhor, quando nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Nós devemos buscar no Senhor o alívio. Percebo que o guarda, ele vai sentir alívio quando a sua rendição chegar, e aí ele vai poder descansar, ele vai tirar aquele equipamento dele e dizer assim: eu consegui fazer um bom trabalho, eu consegui passar o meu serviço sem alteração. A mesma coisa somos nós, amados, quando estamos sobrecarregados, quando estamos cansados, nós precisamos nos desequipar, ir atrás do Senhor e tomar o alívio na sua presença, o alívio que só vai ser tomado quando nós estivermos na presença dele. E para encerrar esses versículos, amados,
eu gostaria de também ler Jeremias 29:13, que diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Não é com a metade do nosso coração, não é com 10%, não é nem com 90% do nosso coração, amados. O Senhor nos mostra aqui uma necessidade de buscarmos com todo, com intensidade, com todo o nosso coração. E uma pergunta, amados, que eu já me fiz ao me deparar com este texto, e que você também, se você já conhece esse texto bem, uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos é como Maria, diante de tantos afazeres domésticos, de tantos pratos que ela tinha para lavar, por exemplo, da necessidade de passar um pano no chão, porque muitas vezes alguém pode ter derramado alguma coisa, de ter que servir Jesus e a sua comitiva, de oferecer um alimento, fazer uma comida, e de tanta necessidade, de tantas tarefas domésticas, Maria, que estava se apresentando diante dela e de sua irmã, como é que ela conseguiu parar para se quedar aos pés do Senhor ou para ouvir os ensinos diante de tanta tarefa assim? Será que Maria não seria muitas vezes até mesmo leviana em ter feito isso e deixado a sua irmã servir ao Senhor e a seus convidados sozinha? Mas eu acho, amados, que não é esta pergunta que nós devemos fazer. Deve ser outra, deve ser a seguinte pergunta: como não se quedar aos pés para ouvir-lhe os ensinos daquele que deu vista aos cegos, aos surdos fez ouvir e aos mudos fez falar, daquele que andou por sobre o mar e a tempestade obedeceu a sua voz, daquele que é o pão da vida e o pão que desceu do céu, daquele que não só tocou, mas também curou os leprosos, daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que a lei e os profetas apontaram, daquele que é a videira verdadeira, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, daquele que é e que há de vir. Como não se quedar, amados? Como não se assentar aos pés para ouvir o que este homem tinha para falar? Não espere pelo domingo ou pela quarta-feira para ter o seu momento com Deus, para você ler a Bíblia, ouvir Deus falar, para você sozinha ou sozinho entrar no teu quarto e fechar a tua porta. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E a segunda lição que nós podemos tirar para as nossas vidas: procure antes se alimentar de Deus para depois servir a Deus. Esta é uma relação muito importante. Isto vai trazer leveza, propósito, poder e autoridade para todo o trabalho realizado para Deus, e não inquietação e agitação. Percebam, amados, que Lucas narra uma Marta agitada com muitos afazeres. E quando ela percebe que Maria estava sentada ouvindo Jesus falar, ela começa aquela cena começa a trazer uma irritação para ela, né? E ela chega e indaga a Jesus: Jesus, manda, né? Mande Maria me ajudar. Aquele que tem o diagnóstico das nossas almas constata que o foco da sua vida estava errada, que ela estava inquieta e preocupada com coisas que não eram necessárias. Acompanhe comigo a leitura. O versículo 40 diz o seguinte: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, e eu acho
queridos, eu pelo menos fiz isso na minha Bíblia, eu coloquei assim, em vez de Marta, eu coloquei o meu nome, eu botei assim, Bruno, você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas. E eu penso, amados, que Jesus falou com muita graça neste momento. Ele chamou a atenção de Marta com muita graça. Ele disciplinou Marta com muita graça. Ele diz assim, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quantos de nós andamos inquietos por causa do corre-corre da vida? Estamos muito ocupados e deixamos de ouvir Deus falar. Percebam que Marta estava buscando servir a Jesus, mas antes do nosso serviço, Deus quer o nosso coração. Antes do nosso trabalho, Ele quer a nossa atenção. Antes do servo, Ele quer o amigo. Se não pararmos para ouvir o que Deus quer nos falar, corremos um grande risco de estarmos fazendo tudo aquilo que Deus não pediu para fazermos, achando que estamos agradando a Ele. Tem um livro maravilhoso, amados, que eu indico para a sua leitura, que o título desse livro é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E o autor desse livro, ele apresenta em diversas narrativas da palavra de Deus que Deus primeiro sempre buscou um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com aquele seu servo, para depois ir compartilhando ao longo do tempo a sua vontade. E todos estes personagens bíblicos, eles só podiam perceber a vontade clara de Deus através do tempo. Através do tempo ia se passando e eles iam percebendo a vontade de Deus para a vida deles e para a história. Penso, queridos, que muitas das doenças mentais de hoje são provenientes desta vida agitada. Verificamos hoje líderes doentes, né? Com depressão, amados, com síndrome do pânico, com a grande angústia na sua vida, porque a igreja, na verdade, é um substrato de uma sociedade doente, de uma sociedade ensimesmada, que busca primeiramente a sua vontade para depois buscar entender o que Deus tem para a vida, para a sua vida, né? Marta priorizou o secundário na frente do principal, o acessório no lugar do essencial. Penso, queridos, que a nossa situação é pior do que a de Marta. Tenho falado à juventude que vivemos uma geração Netflix. É uma geração que passa 40, 50 minutos na frente de um seriado, na frente de algo, de um videogame, e muitas vezes, amados, não consegue passar 5 minutos em intimidade com o Senhor. É uma geração que busca a diversão, o entretenimento, muitas vezes, em primeiro lugar. E não estou falando aqui mal do entretenimento, mas o entretenimento pode ser uma distração nas nossas vidas, algo que nos afasta da presença do Senhor. E aí nós devemos perguntar quem ou o que tem tomado nosso tempo, tem roubado nosso tempo de intimidade com o Senhor. O grande evangelista norte-americano William Inge falou: se gastarmos 16 horas por dia em contato com coisas desta vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas desta vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus? Tem um pastor, amigo nosso, amigo da nossa família, que ele diz
né? E este pastor, ele pastoreou a minha vida na minha infância, na minha adolescência e grande parte da minha juventude. E ele sempre falava, amados, que para você saber quem tem sido prioridade ou o que tem sido prioridade na sua vida, você verifique o tempo que você tem investido naquele seu afazer ou naquela coisa. E muitas vezes nós verificamos, amados, que nós temos colocado muitas outras coisas na frente daquele que deveria ser o primeiro, o principal nas nossas vidas. E muitas vezes nós percebemos que nós temos vivido uma vida bem distantes daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. A parábola do semeador diz o seguinte lá em Mateus 13:7. Ele fala da semente que caiu entre os espinhos. Olha o que ele fala sobre essa parábola. E outra caiu lá em Mateus 13, versículo 7, diz o seguinte: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Veja lá agora em Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Estas distrações, amados, que muitas vezes têm sufocado a nossa vida. Percebam que os espinhos na vida de Marta estavam trazendo inquietação, os afazeres estavam trazendo angústia para a vida dela, para a alma dela, né? E o que é que tem trazido inquietação para a sua vida? Se livre dos espinhos, se livre, porque se você não se livrar desses espinhos, você não terá, amados, uma vida frutífera. E a terceira lição que eu gostaria de frisar com você aqui, deste texto, novamente através da vida de Marias. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. A nossa alma precisa urgentemente aprender a descansar no Senhor, aprender a nos esconder no Senhor. E percebam, amados, que nós não devemos nos esconder do Senhor. Quem fez isso foi Adão e Eva. Depois do pecado, eles se esconderam do Senhor. Nós devemos nos esconder no Senhor. Maria aprendeu isto, queridos, e viveu uma vida abundante. Maria quedou-se para aprender de Jesus. Maria se jogou aos pés de Jesus para prantear o seu irmão que tinha morrido. Não existe lugar melhor para chorarmos as nossas lágrimas, derramarmos a nossa angústia. Em João capítulo 11, versículo 32, diz o seguinte: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amados, fale ao Senhor a sua angústia, o que tem tirado a tua paz. Não é Deus está atento aos nossos clamores, às nossas dificuldades, aquilo que tem tem roubado a nossa paz. Maria se jogou aos pés do Senhor para ungir o Salvador e enxugou os seus pés com os seus cabelos. Tudo isso para agradecer ao Senhor o que Ele tinha feito em sua vida. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. João capítulo 12, versículo 3. Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu o melhor lugar. Por isso Jesus disse que onde for pregado o Evangelho, será
contado esta história para a sua memória. Maria quedou-se para aprender. Maria quedou-se para prantear, para chorar aos pés do Senhor. E Maria também quedou-se ou se jogou aos pés do Senhor para agradecer ao Senhor. O escritor C.S. Lewis escreveu o seguinte, amados: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância. O que não pode ser é de moderada importância. Sabe, amados, sabe, queridos, o que aprendemos na escolha de Maria é que ao buscarmos ter intimidade com o Senhor, estes momentos com Ele são momentos eternos. Sabe por quê? Porque, amados, no céu nós não precisaremos pregar o Evangelho. No céu nós não precisaremos ensinar em uma escola bíblica dominical, porque o caminho, a verdade e a vida estará conosco. No céu nós não precisaremos evangelizar, porque todos ali terão o príncipe da paz diante dos seus olhos. No céu nós não precisaremos mais de sessões administrativas, mas sabe o que nós faremos no céu, amados? Nós contemplaremos o príncipe da paz. Nós contemplaremos o sol da justiça. Nós contemplaremos todos os dias a estrela da manhã. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então, ame contemplar o Senhor. Ame com todas as suas forças estar na presença do Senhor. Esta é a melhor parte. E isto não será tirado de mim, não será tirado de você. Podemos orar? Pai querido, nos ensina, Senhor, que a Tua presença é a melhor parte. O Teu ensino é o melhor ensino. A Tua voz é a melhor voz. É a voz que sustenta o nosso ser. É a voz que nós precisamos ouvir. A Tua presença, Senhor, enche o nosso coração, Senhor. Enche e traz todo o alimento necessário, ó Pai. Não nos deixa, Senhor, nos distrair com coisas supérfluas, com coisas desnecessárias, ó Pai amado, e perdermos o melhor da nossa vida, que é a Tua presença em nós, Senhor. Preenche o vazio do nosso coração, o vazio existencial que só é preenchido com a Tua presença, Senhor. Só o Senhor pode encher o vazio do nosso coração. É isso que nós pedimos, Senhor, que almejamos, ó Deus. Tira as distrações da nossa vida, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus medos eu deixo aos pés.
apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da
da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvi, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai, com louvor